Evangelho segundo Mateus, capítulo número 8, versículo 5 até o versículo 13. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade de lermos a Tua palavra juntos essa manhã, e muito mais do que isso, queremos entender aquilo que lemos e queremos aplicar isso à nossa vida prática, Pai. Queremos viver de acordo com a Tua palavra, queremos agradar ao Teu coração com a nossa vida, Senhor, entregue em Tuas mãos e dirigida completamente por Ti, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Mas para isso, precisamos Te ouvir. Não estamos aqui para ouvir os homens com doutrinas e filosofias humanas, mas a palavra que sai da Tua boca. Que a minha vida seja um instrumento do Senhor essa manhã. Para isso eu Te peço a unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar de acordo com a Tua vontade, e todos nós sejamos abençoados. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto é muito conhecido, nós já falamos algumas vezes sobre essa passagem em que Jesus faz esse milagre através apenas da sua palavra, da sua ordem. Mas o que me chama sempre a atenção quando leio esse texto é que quem estava aqui recorrendo a Jesus era um centurião. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Um centurião, portanto, um romano, não um judeu, não um membro de Israel, mas um homem romano, de vários deuses, né? Da religião múltipla que os romanos praticavam. E esse é o homem que chega perto de Jesus e dá uma afirmação que Jesus fica admirado. O texto bíblico diz que Jesus se admirou. E quando a gente vê o Novo Testamento, lê principalmente os evangelhos que narram as ações de Jesus, poucas vezes você vê Jesus elogiando uma pessoa, não é? O elogio, ele é uma bênção, irmãos. É bom, né, a gente receber um elogio. Quem não gosta, né? Você gosta de elogio? Você está bonito hoje. Dá um sorriso para mim. Aí já sorri logo, né? Tá vendo? Todo mundo gosta de um elogio. É algo bom, é algo saudável, não é? Quando ele de fato é sincero, quando ele de fato demonstra, não é, uma aproximação, um carinho entre as pessoas, mas ele não pode ser confundido com uma bajulação, não é? E nem eu também posso ser movido a elogios. Ah, eu só faço alguma coisa se alguém me elogiar. Como se isso fosse o combustível para as minhas ações. Não, isso está errado. E Jesus, por causa disso, caríssimas vezes elogiou o procedimento de alguém, né? Elogiou uma pessoa nas suas ações. Em outras vezes, e muitas você vê na Bíblia, ele até repreendeu pessoas por causa das suas atitudes. Mas sempre que Jesus elogiou
a pessoa, ele elogiou pela mesma razão. Ele elogiou a fé dessa pessoa. Porque, se você pensar comigo, aquilo que realmente nos faz ser notados por Deus é a nossa fé. O que eu tenho para oferecer a Deus? Pensa bem. Pensa você também. O que você tem para oferecer a Deus que vai impressionar o coração de Deus? Será que uma grande quantidade de dinheiro que você dê de oferta impressiona o coração de Deus? Eu creio que não. Meu Deus não é comprado por dinheiro, não é? Então, um grande trabalho que eu faço, um grande sacrifício, um grande esforço, vai impressionar? Também creio que não, porque Deus é dono de tudo. Deus não precisa de mim para nada. A verdade é essa, não é? Dói, mas é verdade. Deus não precisa de nós. Então, o que realmente chama a atenção de Deus é a fé. Por isso, a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que é se gloriar? Se gloriar é se autoelogiar. Ah, eu sou muito bom. Ah, eu faço. Ah, eu trabalho como ninguém. Ah, eu sou maravilhoso. Eu mereço a salvação. Isso é se gloriar, ou seja, elogiar a si mesmo. Não, a Bíblia diz, não é por isso que você é salvo, mas é pela sua fé. É porque você crê em Deus. Mas se você pensar em fé, o que é fé, não é? Muita gente diz que tem fé. Muita gente quer mostrar sua fé através de algumas coisas, através de algumas atitudes, mas a fé é definida na própria Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, que não são visíveis, não estão visíveis. Não é uma esperança, uma positividade, um pensamento positivo. É uma certeza, mesmo não vendo. A gente teve o testemunho da irmã Ivete agora, ela mostrou para nós um pouquinho do que é fé. Não é? Uma certeza, ninguém disse para ela, ela sonhou, orou e teve a certeza que ia acontecer. Então a fé, ela se manifesta dessa maneira, a fé verdadeira. E é essa fé que você vai ver na Bíblia algumas vezes Jesus comentando de forma elogiosa. E sabe o interessante? É que quando isso aconteceu na Bíblia, não era um judeu, hein? Não era um religioso, não era um do grupo, não era um da família, era alguém de fora. A mulher cananeia foi elogiada também por Jesus pela sua atitude. O homem visto aqui, centurião romano, também não judeu, elogiado. Ou seja, de quem a gente espera a fé, de repente a gente não encontra. Que seriam quem? Os religiosos. Ou o povo de Deus. Hoje seria quem? A igreja. De quem a gente espera uma fé, às vezes não há essa fé. Ou seja, nós estamos aqui como igreja e de repente não apresentamos aquilo que nos faz ser notados por Deus. O que a gente acha que Deus nota? Ah, minha frequência aos cultos regularmente, Deus está notando isso. Eu acredito que sim, Ele está vendo, mas isso não quer dizer muita coisa. Ah, eu sou fiel no dízimo, na oferta, religiosamente eu trago. Eu acredito que Deus está percebendo isso, mas isso também não faz você ser notado de uma maneira especial, porque na verdade estamos fazendo apenas o que devíamos fazer. Jesus disse sobre isso, somos servos inúteis, quando fazemos apenas o que temos que fazer. Ou seja, é o mínimo que se espera de um crente que ele venha à igreja e contribua. Isso é o mínimo. Não tem que ser aplaudido, não tem que ser recompensado, não tem que ser elogiado, porque ele faz o mínimo. Você não elogia quem faz o mínimo, você elogia quem faz algo além do esperado. Se você tem um funcionário e ele trabalha, isso é o normal, porque ele é pago para isso. Mas quando ele faz algo que vai além do que aquele trabalho lhe foi pedido, aí ele merece elogio. Concorda comigo? Não é? Ninguém elogia alguém porque está fazendo o correto. Só no Brasil, né, que a gente elogia alguém quando é honesto. Honestidade não deveria ser um padrão mínimo de convivência? Não é necessário que alguém seja elogiado por sua honestidade, entende? Então Jesus elogia quando ele vê alguém manifestando a única coisa que faz diferença para Deus, a fé.
É a única coisa que realmente faz diferença e é a única coisa que propicia ao homem a salvação. E por que há esse interesse especial de Deus a respeito da nossa fé? Veja só, o que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos ler? Veja como isso é um assunto sério e importante para Deus. Veja, de fato, sem o quê? Sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Então, veja, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz com clareza que sem isso, esse pequenino detalhe, a fé, até a palavra é pequena, 2 letras, né? Mas faz tanta diferença. Sem isso, é impossível agradar a Deus. Então, pensa comigo, eu posso fazer qualquer coisa na expectativa, na tentativa de agradar a Deus, de ser notado por Ele. Eu posso cantar aquele louvor, olha para mim, né? Eu preciso do teu olhar. Não adianta nada, porque o que faz Jesus olhar para mim e para você é a fé, a pequena palavra que faz toda a diferença. Sem ela é impossível, ou seja, não há outra possibilidade. Não, eu não creio em Jesus, mas eu trabalho para Ele. Olha, eu dou meu sangue, eu me sacrifico, eu carrego a igreja nas costas, eu dou altas quantias em dinheiro para abençoar a obra de Deus. E isso não me torna notado por Deus. Isso não me torna agradável a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Eu posso fazer essas coisas sem fé. Eu posso fazer essas coisas por superstição. Será que você considera fé igual à superstição? Tem algo em comum, mas há uma diferença enorme entre essas coisas. O que é uma superstição? Pensa comigo. É alguma coisa que você faz querendo um resultado. Você que é torcedor de times aí, né? Tem muita gente que tem superstição, até crente, sabe? Isso é uma vergonha. Mas tem crente, né? Tem gente assim. Não, eu vou botar essa meia velha furada, porque sempre que eu boto essa meia velha furada, o meu time ganha. Isso é fé? Não. Isso é uma crendice, né? Isso é um convencimento que você, ao fazer alguma coisa, recebe um resultado que você espera. Então, isso é superstição. Eu posso, de repente, dar dízimo porque eu tenho um sentimento supersticioso quanto a isso. Eu imagino que dando uma reprodução daquilo que eu dou e eu recebo e funciona. Embora exista uma promessa de Deus a respeito da fidelidade, não é ela que me motiva a fazer o que tem que fazer, mas sim a fé. Se não é a fé, é o interesse. Se é o interesse, é superstição. Dá para entender isso? É como botar uma meia furada para esperar o time ganhar. Então, você pode fazer muitas coisas, até sacrifícios, até doações, até tudo, sem fé. E aí a Bíblia diz, mesmo fazendo tudo isso, é impossível que você agrade a Deus. Então, por isso, irmãos, que sempre Jesus mostrava a sua aprovação quando via a fé numa pessoa, quando via uma atitude genuína que denotava a certeza do que ela esperava e a convicção do que ela não via. Aí Jesus proferia uma palavra elogiosa, proferia uma palavra de admiração quanto à atitude daquelas pessoas. Ele sempre mostra a sua aprovação. E por outro lado, você vê na Bíblia, diversas vezes, Jesus repreendendo quem não mostrava fé. Veja, aqueles que mostram fé, ele elogia. Os que não mostram fé, ele repreende. Veja só alguns exemplos disso na Bíblia. Mateus, capítulo 6, um pouquinho atrás aí do texto que a gente leu, no versículo 30.
Ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que é isso? É uma repreensão. Porque as pessoas estavam preocupadas quanto que iam comer, quanto que iam vestir, elas estavam preocupadas com as suas necessidades básicas. E Jesus está dizendo a elas para olhar os lírios do campo, para olhar como Deus cuida dos animais. Jesus estava dizendo: vocês são mais importantes do que animais, mas se vocês ainda assim estão preocupados com essas coisas, vocês são homens de pequena fé. Ele está censurando uma manifestação de falta de fé. Um outro exemplo, ainda em Mateus 8, no capítulo que a gente estava, veja, no mesmo capítulo que ele elogiou o centurião, no mesmo capítulo, no versículo 26, olha o que acontece. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Aquele episódio em que Jesus acalma uma tempestade, e quando ele ali é chamado pelos discípulos, que estão desesperados, ele levanta, dá uma olhada para eles, e o que ele diz? Por que vocês são assim tímidos? Tímidos é uma palavra que talvez não denote bem o que ele quer dizer. A timidez aqui é no sentido de covarde. Por que você é covarde assim? Por que você é tão covarde, hein, homem de pequena fé? Por que você não agiu com a certeza do que você esperava e com a convicção do que você não via? A quem ele está dizendo isso? A pessoas, discípulos dele, os 12 que estavam com ele no barco. Entende? De quem se esperava muito, mas mostrava pouco. De um centurião, de quem não se esperava nada, ele mostrou muito a ponto de ser elogiado por Jesus. Veja agora em Mateus ainda, capítulo 14, versículo número 31, no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31, está escrito assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A quem Jesus está dizendo isso na passagem? A Pedro. Pedro deu uma primeira manifestação de fé. Ele estava vendo Jesus andar sobre o mar, e ele pergunta: é o Senhor mesmo? Se é, me diz que eu vou. E ele diz: sou eu, vem. E ele foi. Já foi um passo de fé enorme, né? Sair do barco, botar os pés na água e começar a andar sobre as águas igual Jesus. Ou seja, teve um início maravilhoso de fé, mas no meio do caminho, as circunstâncias abalaram a sua fé. Ele começou, a Bíblia diz, olhar os ventos, olhar o mar, olhar o que eu estou fazendo aqui, começou a afundar. E quando ele começou a afundar, Jesus deu a mão, o levantou. E o que Jesus diz a ele? Homem de pequena fé, por que duvidou? Mas Jesus, e aquela fé que ele teve para sair do barco? Não foi o bastante, irmãos. A nossa vida não pode ter momentos de fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Muitas vezes nós temos momentos de fé, como Pedro. Naquele momento, aquele arroubo, eu vou, que maravilha! Aí bastou vir uma onda, bastou vir um vento, aí ele já fraquejou. E Jesus, ele não disse: vem cá, tadinho Pedro, vem cá, filhinho, vem cá, você não creu não? Igual o papai faz com criança, né? Vem cá, senta aqui. Não, ele não fez isso não. Ele repreendeu Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Se você não duvidasse, você tinha chegado até mim andando pelo mar. Mas no meio do caminho, a tua fé, que foi tão forte para sair do barco, foi tão fraca a ponto de você afundar. Por que a gente tem altos e baixos na vida? Porque a gente tem altos e baixos na fé. Dá para entender isso, irmão? Guarda isso no coração. Não importa ter fé no momento, a gente tem que ter fé sempre. O justo vive pela fé. A fé que salva é a fé que tem que acompanhar a gente por toda a vida. Não podemos ter abalos
Porque nesses abalos que a gente afunda, como aconteceu com o apóstolo Pedro, não é? Só que a gente vê aqui, nesse texto, voltando lá a Mateus capítulo 8, uma realidade diferente. Um homem de quem Jesus não esperava absolutamente nada, um homem de outra religião, um homem de outro povo, se aproxima dele, mas demonstra para ele uma fé que ele diz: nem em Israel eu consegui algo assim. Eu presenciei algo assim, nem no meio do povo de Deus. Teve que vir aqui um gentio para me mostrar o que eu queria ver em vocês. Isso chega a ser um pouco vergonhoso, né, irmãos? E é possível que a gente hoje encontre pessoas, às vezes, vindo do mundo, com mais fé do que muitos que chegam aqui e ficam na igreja há vários anos. Talvez cheguem pessoas aqui se aproximando de Jesus com mais certeza do que a gente que está aqui há muitos anos e que na primeira luta fraqueja, na primeira luta já entrega os pontos. E nesse texto, o que a gente leu é que Jesus fez um grande elogio. Veja no versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, disse aos discípulos: olha, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele foi notado. Aquele homem se tornou um destaque naquele momento. E o que fez ele se destacar da multidão foi a sua fé. O que torna a gente aqui um motivo de destaque é a nossa fé, irmãos. Não são os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos sacrifícios. O que nos torna pessoas destacadas para Deus é a sinceridade com que cremos nele e com que confiamos no seu agir, mesmo não vendo possibilidade alguma disso ser coerente. Essa é a fé elogiada por Jesus. Um homem que, como eu disse, não era do povo de Deus, mas que cria e confiava em Jesus. Por algum motivo, ele viu em Jesus alguém em quem ele podia confiar. Pelo que ele diz, e a gente vai comentar isso daqui a pouco, ele viu em Jesus autoridade. É como Jesus ensinou lá em Mateus 6. Pensa bem, Deus, ele sustenta lírios, ele sustenta pássaros. Ele não vai sustentar você? Se ele tem autoridade sobre isso, quando eu não tenho fé, na verdade eu duvido da autoridade de Deus. Eu estou duvidando que ele tem autoridade sobre a minha vida. Eu estou duvidando que ele tem o melhor para mim, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu estou, de fato, duvidando dessas coisas. E nesse momento eu estou arrasando com a autoridade de Deus sobre a minha vida. E esse homem não foi assim. Então, uma coisa que fica de lição: não adianta ser religioso e não confiar em Jesus. Não adianta ter uma vida religiosa e não confiar plenamente em Jesus. E agora eu queria comentar contigo, olhando para o texto, alguns detalhes que fazem a fé desse homem ser considerada a fé que agrada a Deus. O primeiro eu já disse a você, Hebreus 11:1, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Certeza, irmãos, não admite dúvidas. Se paira uma dúvida, já não posso chamar de certeza. Olha, eu acho que 99% já não é certeza. Certeza só admite 100%. Não existe meia-verdade. Não é verdade? Os que fizeram um curso aí, Homem ao Máximo, sabem. Uma frase do Cole era: uma meia-verdade é uma mentira completa. Não é? Não existe meia-verdade. É 100%. Certeza também não existe meia certeza, nem 99%. É 100%. Não pode admitir possibilidade de falha. E essa certeza é uma expressão de confiança. Eu sei. Jó certa vez disse: eu sei que o meu Redentor vive. Paulo falou: eu sei em quem tenho crido.
Isso é uma convicção. Não há dúvidas sobre Deus, não há dúvidas sobre Jesus, não há dúvida alguma. Eu posso não conhecer tudo. Quem crê em Deus é salvo, mesmo que não tenha todo o conhecimento da Bíblia. Talvez você tenha se convertido há pouco tempo, esteja no início da caminhada, não conhece doutrinas, não conhece a Bíblia toda, mas se você crê, você é salvo. Porque isso é o padrão de Deus, não é o conhecimento teológico que salva alguém. Quantos a gente vê com um monte de conhecimento teológico e parece que quanto mais tem, mais incrédulo vai ficando. Quanto mais vai pesquisando, né, as variações de doutrina, ao invés disso lhe fortalecer, isso lhe enfraquece a fé. O que eu preciso é crer, e crer de todo o meu coração, com uma certeza que, na verdade, expressa a minha confiança para com Deus. E o que Deus espera de mim é que eu confie nele. Deus não precisa de nada de mim, irmãos. A única coisa que Ele queria de Adão e Eva é que confiassem nele. Ele deu o sustento, Ele deu um lugar maravilhoso para eles, e eles só precisavam confiar nele. Mas quando Satanás foi a eles, o que Satanás colocou? Uma dúvida no coração. Foi ou não foi? Não foi bem isso que Deus falou. É certo que não morrerás. Pode comer, porque quando você comer, você será como Deus. Veio uma dúvida, Satanás trabalha com a dúvida, irmãos. Ele não pode fazer nada contra um crente verdadeiro. Então, o trabalho dele é semear dúvida do nosso coração, porque quanto mais dúvida entra, mais a gente enfraquece. O que aconteceu com Pedro enquanto ele caminhava pelo mar, depois de uma demonstração de fé tremenda? Ele colocou uma dúvida no coração de Pedro. Ao mesmo tempo que estava Jesus ali, Pedro andando, estava Satanás do lado. Ô Pedro, dá uma olhadinha para as ondas aí. Olha esse céu preto, parece um furacão que está vindo aí. E aí, Pedro? Aí ele baleou. Aí ele enfraqueceu. A dúvida é que enfraquece a fé. Qualquer resquício de dúvida tem que ser combatido com a verdade. E nós, o tempo todo, somos colocados em dúvida, irmãos. As pessoas que nos rodeiam sempre colocam em dúvida a nossa fé. Por que você é crente? Se você é crente, por que essas coisas estão acontecendo contigo? Se você é cristão, por que você ficou doente? Se você é cristão, por que você perdeu o emprego? Isso não acontece o tempo todo? Satanás, usando pessoas para trazer dúvida ao nosso coração. E a dúvida é que faz a gente afundar nas águas, mesmo depois de uma atitude de fé, assim como aconteceu com Pedro. Então, quando eu realmente creio em Deus, o resultado da crença em Deus é a confiança nele. A fé gera confiança. Se não gerou confiança, não é fé. É alguma expectativa, sei lá, é alguma confusão mental. Mas a fé genuína, essa certeza, essa convicção, ela gera confiança em Deus. E aí, quando isso acontece, a nossa oração deixa de ser uma técnica e passa a ser uma comunhão. Porque isso também é interessante, há pessoas que transformam oração em superstição. Do mesmo jeito que eu falei da meia furada para ver o jogo do time, tem gente que diz assim, não, se eu disser as palavras certas, vai funcionar. Mas se eu errar na oração, não vai funcionar. Então, quem é que faz? É Deus ou a oração? O Deus que eu creio que está na Bíblia diz que Ele conhece o que eu vou falar antes de eu dizer. Então, não há nada que eu diga que vai mudar, mas Ele quer ouvir a minha oração, sim. Ele quer que eu ore, porque quando eu oro, eu estou em comunhão com Ele. Quando eu oro, eu estou declarando a minha fé e a minha confiança. Eu posso dizer, Senhor, está muito difícil, eu estou sofrendo muito, eu estou chorando, mas eu creio no Senhor. Isso é uma oração, isso não é uma técnica. Agora, alguns ensinam técnicas de oração. Já viu técnica de oração? Descobrir a fórmula mágica, é só dizer umas palavras que Deus se transforma do jeito que eu quero. Que negócio é esse? É superstição, isso é coisa do inferno. Transformar uma coisa de Deus em algo do diabo. Oração é comunhão com Deus. Oração não é uma técnica para eu conseguir o que eu quero. Entende isso? Então a gente tem que entender essa coisa da nossa
nossa fé para saber como de fato ela deve ser para agradar a Deus. E quando Deus viu o centurião, o que ele demonstrou foi isso, através das palavras que ele disse a Jesus. Ele demonstrou uma certeza e uma convicção. Quando ele apresenta a Jesus o seu problema, ele apresenta com a certeza e com a convicção de que Jesus poderia fazer alguma coisa. É isso que nós precisamos trazer para a nossa vida como uma manifestação de fé genuína, que não seja apenas dita, mas que seja vivida no nosso dia a dia. Outra coisa que chama atenção, veja o versículos 5 e 6 do texto. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Como é que ele apresentou-se? Implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele implorou a Jesus. Veja, por um criado. Já percebe com isso que o homem tem um coração diferente. Ele não está pedindo por um filho, por um parente, ele está pedindo por um funcionário, né? Veja como ele tem um coração também amável às pessoas que o servem, né? E ele está ali implorando. Se você sabe um pouquinho da história, você sabe que um centurião é um homem de certa importância, não é um romano qualquer. É um homem que tinha sobre o seu comando uma centúria. Então é um homem importante, não é? E ele chega para Jesus desarmado de qualquer importância. Ele chega implorando. E é um homem que está acostumado a dar ordens. Dá para entender isso? Como é que funciona isso, né? Eu acho engraçado isso, porque isso às vezes acontece lá na empresa onde eu trabalho, né? A gente já viu muito isso. Alguns superintendentes, né? Alguns homens que no passado já foi, e no passado era pior, né? No passado existia uma hierarquia lá, que o cara era isso, ele era Deus na terra, né? E aí ele mandava matar, mandava viver, né? Aqui uns 20, 30 anos atrás era assim. E esse cara, depois que aposenta, ninguém aguenta ele em casa, a mulher manda ele embora. Porque do jeito que ele agia na empresa, ele quer agir dentro de casa. É o general quando aposenta, não, como é que chama? Não, mas ele não aposenta, ele reforma, né? Quando o general reforma, chega em casa, quer continuar general em casa, ordem unida de manhã, com todo mundo, ninguém aguenta o cara, né? E por quê? A vida daquele cara é dar ordens. O centurião, em pleno exercício da atividade, o que ele faz é dar ordens. E para dar ordens, ele tem que se impor, ele tem que ser duro, ele tem que mostrar, né, uma aparência, não é? E ele agora mostra uma outra aparência, ele está implorando a Jesus. Se tivesse ali alguns dos seus soldados, talvez tivesse, a Bíblia não cita como era, né? E provavelmente tinha, porque um homem desse não anda sozinho, né? Ele vai com os soldados, chega a Jesus e vem aquele homem agora com uma atitude totalmente diferente, implorando. Como é que se implora? É assim: ô, me dá isso aí. Aí, vai lá em casa curar meu centurião, meu servo. É assim que se implora? Como é que se implora? Se implora quase chorando, né? Se implora rogando: Senhor, eu estou com um problema sério. Tem lá em casa um homem que eu gosto muito, meu funcionário, que ele está sofrendo horrivelmente. Senhor, misericórdia. Isso é implorar. Isso é descer do seu patamar. É reconhecer e apresentar a Jesus aquilo que realmente está incomodando o seu coração. Veja o que a Bíblia fala sobre essa atitude em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A situação de invocação, ele está invocando ao Senhor, ele está clamando, implorando por algo, e isso é algo que é ordenado por Deus. Apresentar seus problemas a Deus é algo que faz parte daquele que tem fé.
Se você tem fé, você apresenta a Deus os teus problemas. Mas quando você não tem fé, sabe o que você faz? Mesmo estando na igreja, quando aparece um problema, você apresenta aos irmãos da igreja, em primeiro lugar. Você apresenta aos vizinhos, você apresenta à sua família, você fala para todo mundo o seu problema, como que alguém me ajude, alguém me ajude. Antes de falar com o mestre, antes de falar com aquele que tem todo o poder e autoridade, quem pode substituí-lo na hora de me abençoar? Ninguém. Então o centurião mostra na sua fé, nessa atitude, implorar, que é um ensino, recorrer a Jesus, apresentar os problemas. Veja em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, a Bíblia também nos recomenda isso. Olha só o que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? De Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Veja, quem tem fé, de fato, não pode andar ansioso por todas as coisas. Precisa apresentar primeiro a Jesus, primeiro a Deus. Antes de falar seu problema para qualquer pessoa, fale com Deus. Apresente, não fique ansioso, porque a fé é uma certeza. Não adianta apresentar, orar e ficar lá. Ai, vai acontecer? Não vai. Ah, será que Deus vai atender? Não vai. Isso é ansiedade. Entrega porque crê e confia. O centurião, ele fez exatamente isso. Voltando ao texto lá em Mateus capítulo 8, no versículo 7, ele diz: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Veja, já surpreende, né? Jesus já dizendo: eu vou curá-lo. Um romano. Jesus já se dispôs imediatamente a atender o seu pedido. E aí ele diz: eu vou lá curá-lo. Mas aí o centurião responde algo maravilhoso. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha outra característica de uma fé que Deus elogia e percebe e nota na gente. Quem tem fé de verdade, crê, confiando, certeza, sabe que não é digno de receber alguma coisa. Quando nós oramos a Deus, nós não reivindicamos. Esse ensino está errado, meu irmão. Quem ensina reivindicação está ensinando errado. Porque reivindicar é pedir um direito. Eu não tenho direitos. O direito que eu tenho é, por fé, ser salvo, porque Ele fez isso por mim. Quando reivindico, eu estou tratando de direitos, e ninguém é digno diante de Deus para dizer que tem direito a alguma coisa. Esse é um dos maiores enganos que Satanás tem penetrado na igreja hoje em dia. Tornar as pessoas e fazê-las pensar que elas têm direitos de exigir alguma coisa de Deus, que elas têm direitos de reivindicar algo de Deus. É como o filho pródigo, eu disse quinta-feira, e pouca gente ouviu quinta-feira. Escute pela internet a mensagem de quinta-feira. É como o filho pródigo, achando que porque servia ao pai tinha direitos a um bezerro, tinha direitos a alguma coisa. E o maior direito de todos ele estava desprezando, que era a presença do Pai. O maior direito que nós temos é de estar na presença de Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado, um novo e vivo caminho foi aberto para que eu e você possamos chegar à presença de Deus. Esse é o maior direito que a gente tem. Que outro direito vou pedir? Então, quando o centurião chega e diz isso, ele está ensinando para mim e para você que ninguém pode se achar merecedor de alguma coisa.
Nunca faça uma oração dizendo: Senhor, me dá isso porque eu te sirvo. Senhor, me dá isso porque eu mereço. Senhor, me dá isso porque eu sou fiel, dizimista. Senhor, me dá isso porque eu venho à igreja todo dia. Não faça essa oração. A palavra para nós: eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno de ti. Quando o Senhor me abençoa, é por graça, é por misericórdia. Eu não mereço, mas sou abençoado pelo Senhor. Essa consciência melhora em muito o nosso relacionamento com Deus. Ninguém é digno de Jesus. Veja, amados, a Bíblia diz isso. Se você olhar no livro do Apocalipse, quando João viu o livro com os selos, a Bíblia diz que ele chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Mas, de repente, ele vê o leão da tribo de Judá, o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Está lá em Apocalipse. Veja, quando nós louvamos ao único que é digno de louvor, é verdade, só há um digno. Diante deste, todos nós somos indignos, como esse centurião romano. Nada Jesus vai fazer porque eu mereço. E graças a Deus por isso, que se Ele fizer comigo o que eu mereço, se Ele fizer contigo o que você merece, você está frito, eu estou frito. Tem dúvida disso, irmão? Se Deus resolver fazer com a gente o que a gente merece, nunca diga: Senhor, me dá porque eu mereço. Sou bom filho. Isso é a história do irmão mais velho do filho pródigo. Uma vergonha de comportamento. É por misericórdia. Então eu não posso exigir, eu preciso confiar na sua palavra, e é esse comportamento que agrada a Deus. O centurião ganhou o coração de Jesus quando ele disse: eu não sou digno, Senhor. O Senhor não precisa nem ir na minha casa. Veja como isso é verdade. Jesus certa vez contou uma história em Lucas 18. Abra comigo aqui, Lucas 18. E o pior é que normalmente aquele que acha que merece é o que não merece. E normalmente é o religioso. Lucas 18, do 10 ao 14, tem aqui uma história muito conhecida, a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. Publicano é sinônimo de pecador, cobrador de impostos, né? Então, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui ao meu lado. Nem sei como é que deixaram ele entrar aqui na igreja. Miserável desse aqui do meu lado, né? Eu não sou como ele, não. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, o que o fariseu está dizendo? Senhor, eu mereço a tua atenção, porque eu faço tudo certinho. E aí Jesus diz: o publicano, estando em pé, longe, ele nem ousava se aproximar, que se chegasse do lado daquele fariseu, levar uma tapa, né, irmão? Do jeito que o fariseu estava desprezando ele, ia dar uma cusparada nele. Então ele, de longe, nem ousava ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu reconheço, eu sou pecador. Eu não mereço, mas eu peço a sua propiciação. Sê propício a mim. E aí Jesus conclui o quê? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e mais o que se humilha será exaltado. Isso vale para sempre, irmãos? O que você acha? Isso vale até o dia de hoje? A atitude do fariseu, a atitude do publicano, qual é a nossa atitude para com Deus? A do centurião certamente foi a do publicano, um homem que nem judeu era, mas disse: eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor sequer ponha os pés na minha casa. E aí no verso 9 ele completa aquilo que deixou Jesus maravilhado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ou seja, ele disse: manda uma palavra que já é suficiente.
porque eu sei bem o que é isso. Eu sou um homem também que estou sujeito à autoridade. E eu tenho pessoas a quem eu mando e eles fazem. Eu só dou uma palavra e eu sei que vai fazer. E aí deles se não fizerem, né? Ele está acostumado com isso. Então ele diz: Senhor, eu reconheço a tua autoridade. Eu sei que se o Senhor mandar só a palavra, a tua autoridade não é de soldadinhos, não. A tua autoridade é no reino espiritual. A tua autoridade é sobre anjos, é sobre demônios, é sobre enfermidade, é sobre os ventos e o mar, que os discípulos duvidaram, né? Eu creio que o Senhor, se mandar uma palavra, vai acontecer algo sobrenatural que eu não sei o que é, vai sair um demônio, vai chegar um anjo, alguma coisa vai acontecer e o meu servo vai ser curado lá. Eu reconheço a tua autoridade. Irmãos, alguns de nós às vezes oram desconfiando da autoridade de Jesus, desconfiando de que ele não pode fazer certas coisas. Essa não é a fé que agrada a Deus, é a certeza e a convicção. É isso que o centurião mostrou aqui. Eu preciso confiar que Jesus tem toda a autoridade sobre qualquer questão. Lá em Mateus, no final desse evangelho, a Bíblia diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Você crê nisso? Jesus tem autoridade sobre qualquer coisa, qualquer reino espiritual, terreno, material, qualquer coisa está debaixo da autoridade de Jesus, irmãos. Creia nisso, porque é isso que faz Jesus manifestar que algo assim é maravilhoso, digno de ser notado e elogiado. E aí eu digo a você, se a nossa fé foi assim, como é a desse centurião, como foi a desse centurião, ela de fato vai produzir resultados. Porque o resultado não é a fé que produz, mas é o coração de Deus que produz. E o que toca o coração de Deus é a nossa fé, é a nossa confiança, a nossa entrega. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que move o coração de Deus, irmãos. Não são as minhas ordens, as minhas determinações, reivindicações, mas é o fato de eu crer: Senhor tem toda a autoridade. Eu não sei como será, eu também não preciso dizer a Deus o que fazer. Alguns ensinam por aí que a tua oração tem que ser específica, porque senão Deus fica perdido, ele não sabe o que te dá, né? Tem gente que ensina isso por aí. Não, a Bíblia que eu leio diz que poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando eu penso que uma coisa seria melhor, Deus pode fazer muito mais do que aquilo que eu penso. Então eu não preciso dizer a Deus, eu digo a Deus só o problema. Pai, o problema é esse. O Senhor pode com uma palavra resolver isso aí. O meu servo está doente lá, ele está sofrendo horrivelmente. Como o Senhor vai fazer, não importa. Eu sei que o Senhor pode com uma palavra resolver isso aí. Eu não vou dizer: Senhor, eu quero que seja assim, assado, feito dessa forma, se tem que ser, mas tem que ser do jeito que eu quero. Não, é do jeito de Deus, que é muito melhor, é infinitamente mais de qualquer coisa que possa passar pela minha cabeça. E quando a gente começar a crer assim, aí os resultados vão aparecer. Aí, de fato, Deus vai se manifestar. Então, esse tipo de fé, ela produz resultado. Ao contrário de outros tipos de fé, entre aspas, que dependem de resultados. Porque me viste, creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é isso que Jesus disse a Tomé? A fé de Tomé precisava de um resultado para que ela acontecesse. A fé do centurião, ela produz resultado. Qual é a sua fé? A que precisa de um resultado ou a que produz resultado? Pense nisso essa manhã. A tua fé é aquela que precisa de um resultado ou é aquela que produz um resultado? E mesmo produzindo resultados, a nossa fé vai além dos resultados. Porque ela não está limitada ao que Deus faz. E aí sim você pode citar aquele louvor, né? Quando Deus faz, Ele é Deus. Quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Amém? Ou não? É de qualquer maneira.
Lá no final da galeria dos heróis da fé, para terminar, eu quero ler esse texto contigo, em Hebreus capítulo 11, versículo 35. Veja, a galeria da fé, chamada lá em Hebreus capítulo 11, ela mostra um monte de coisas sobre a fé. É lá que nós vimos os dois principais versículos dessa pregação. O número 1, a definição de fé. O número 6, dizendo que sem fé é impossível de agradar a Deus. Mas no final ela mostra um tipo de gente que teve essa mesma fé, mas não obteve os resultados que esperava, mas mesmo assim continuou tendo fé. Porque a fé genuína vai além dos resultados. Ela vai além do que Deus pode fazer por mim. Termino então com Hebreus 11, versículo 35 ao 40. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. No finalzinho, o autor de Hebreus mostra alguns que morreram pela fé. Morreram, não receberam a concretização, mas morreram crendo, confiando, e foram notados por Deus. Foram tão notados por Deus e elogiados a ponto de serem colocados na Bíblia como um exemplo para nós, no final da galeria dos heróis da fé. Heróis que não mostraram grandes resultados, mas que mantiveram a sua fé até o fim. Que a nossa fé seja assim, irmãos, para que a gente realmente possa agradar a Deus e para que Deus possa notar a nossa vida e, com certeza, produzir os resultados que Ele pode produzir. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra essa manhã. Ouvimos, meu Deus, um chamado à fé, à confiança. Meu Pai, eu não quero terminar essa manhã antes de orar pelos meus irmãos. Há irmãos aqui que talvez estejam sendo atacados por problemas, por lutas, por dificuldades, que precisam esta manhã de uma renovação na sua fé, que precisam esta manhã de uma reafirmação da confiança que têm para com Deus, para que recebam também de Ti o refrigério. Se é o teu caso, irmão, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Pastor Paulo vai estar impondo as mãos sobre a sua vida. Nós vamos estar orando por você, pela tua fé, para que ela seja fortalecida, para que essa luta possa passar. Alguém precisando dessa oração? Vem orar conosco. Venha colocar diante de Deus a tua fé, mesmo fraca, mesmo impossibilitada, mesmo que ela esteja um pouco amarrotada, mas que seja nessa manhã o resgate, que seja nessa manhã o reavivamento que você precisa para transformar as coisas, para produzir os resultados e não viver na dependência deles. Oramos. Senhor, eu quero te pedir pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, confessando uma necessidade de renovação da fé. A única coisa que agrada o teu coração, o quanto cremos no Senhor, o quanto confiamos a nossa vida, os nossos problemas, o quanto esperamos aquilo que não vemos com certeza, com confiança. Deus, cuida destes teus amados, Pai, porque foram chamados pelo Senhor, foram escolhidos pelo Senhor, estão aqui essa manhã, passando por um momento de luta, enfrentando sugestões de Satanás, que tentam minar a fé, a confiança, enfrentando dúvidas que têm sido colocadas pelo inimigo em seus corações, tentando enfraquecê-los, para que eles venham a afundar
como afundou Pedro aquele dia. Mas da mesma forma que o Senhor fez com Pedro, o Senhor nos estende a mão, mesmo que repreendendo, dizendo: oh, porque você duvidou, mas eu não vou deixar você afundar. Deus não vai deixar você afundar. Deus não vai deixar você cair, porque Ele é fiel e poderoso para estender a mão e te levantar. Segura na mão de Deus essa manhã, para que você levante e não seja sufocado pelas águas do mar. Abençoa meus irmãos, Pai, eu te peço. Enche o coração de cada um de fé. É um dom de Deus, vem do Senhor. Que venha do Senhor para eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus fortaleça você. As mãos do Senhor estão estendidas para tirar você do fundo do mar. Vamos louvar a Deus. De caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o
cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Amém.